hoje, dando prosseguimento às nossas programações para a semana acadêmica, né? Cada semana deste mês de agosto a gente está trazendo uma programação diferente, né? Um painel diferente sobre um assunto diferente. E na noite de hoje, né, nós iniciamos, né? A noite de hoje será pautada a ficção e a escrita da história, né? A gente traz, né, o professor Diego Dal Bosco Almeida, né, que é da casa, que é da Universidade de Santa Cruz do Sul, né, para mediar, né, essa fala, que será feita então com o professor Matheus Roque, né, da PUC de Minas Gerais. Em primeiro lugar, eu gostaria, em nome de todo o diretório acadêmico do curso de História, agradecer a presença de cada um de vocês, né, nessa noite. Agradecer também a todos que participam, né, com a gente desde o primeiro painel, né, da primeira semana. Queremos que todos se sintam à vontade, né. Peço para que todos os participantes, né, mantenham seus microfones desligados, para que não haja interferência na fala do nosso painelista, do nosso mediador, né? Se as perguntas que surgirem, né, ao longo da noite, a gente pede que vocês coloquem no chat, né, escrevam, coloquem no chat, que no final da fala, né, as perguntas serão passadas para o nosso painelista, o professor Matheus, e será, né, respondida, né? A gente vai fazer essa discussão. Todo o diretório acadêmico também convida a todos vocês para que prestigiem, né, as nossas redes sociais, né, tanto o nosso Instagram quanto a nossa página no Facebook, né, Diretório Acadêmico Rosa Luxemburgo, História Unisc. É por lá que a gente divulga as nossas programações, é por lá que a gente divulga as coisas que a gente faz, que a gente desenvolve. E, enfim, é um grande prazer tê-los conosco, né? Mais essa noite, né? E por fim, gostaria de agradecer em nome da Dani, do Eric, da Júlia, do Matheus, integrantes do diretório acadêmico, o professor Matheus, né? Lá de Minas Gerais, né? Que se dispôs, né? A dar essa fala para a gente. E de mesma forma agradecer ao professor Matheus Roque, né, o professor Diego, né, que se dispôs a mediar essa fala, né. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Diego, né, e que tenhamos todos, né, uma ótima noite e uma belíssima discussão, né. Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, eu estou aqui no celular. Meu celular tem 5G, internet das coisas. Eu só não tenho as coisas, mas tem internet das coisas. E a imagem é um computador, né, um notebook que tem meio G, tá? Então, a imagem pode congelar, mas a voz não. A voz acho que vai permanecer e vocês vão continuar me ouvindo, certo? Bom, gente, eu fico, primeiro, muito feliz com o convite para mediar. Caiu? Voltei. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá, desculpa, gente. Eu fico muito feliz, então, com o convite para mediar essa mesa. Como eu disse anteriormente, uma reunião privada com os organizadores, as organizadoras. Eu acho que é um momento que a gente tem possibilidade de trazer vozes, né, de outros lugares, né, do país, e mais do que isso, produções, né, pessoas, mestrandos, mestrandas, doutorandos, doutorandas, que na verdade são quem produz, né, a pesquisa de ponta no Brasil, né? Então acho que isso é um elemento importante a gente considerar. É claro que os grandes e as grandes pesquisadoras têm muita importância, muita influência, né? Mas as pesquisas de ponta, né, estão sendo feitas nos cursos de pós-graduação e, sobretudo, por esses
mestrandos e doutorandos, doutorandas, mestrandas. Então, já agradecendo, né? O tema é um tema que interessa a todos e todas nós, e ao mesmo tempo também particularmente me interessa na terceira fase, digamos assim, a terceira e última fase do meu projeto de pós-doutorado, onde também trato dessa questão da literatura como fonte, né, sobretudo, de pensar ficção, realidade, política, né, que são elementos importantes. Eu vou brevemente fazer essa mediação no sentido de uma introdução com algumas questões, né, para a gente já ir pensando, e aí de imediato passo a palavra ao nosso convidado, né, o Matheus Roque. Tá bom? Eu vou abrir aqui. Então, bem rapidinho, né, gente? Só para que a gente possa ir pensando, ir se ambientando nesse tema, né? Pensar as dimensões do que poderíamos chamar de ficção e realidade em história, entendido aqui história como o campo de produção historiográfica, não é uma tarefa fácil. Não há uma única resposta para essa questão. Ficção e realidade não se resume apenas a uma discussão sobre como se poderia pensar inicialmente a literatura como fonte de pesquisa, já que hoje a literatura integra o repertório de fontes utilizadas pelos historiadores e historiadoras. Trata-se de uma discussão também de caráter epistêmico, das relações que a própria escrita da história guarda com a literatura. Já no século XIX, nós podemos visualizar os debates travados entre os movimentos da história metódica e do historicismo. No século XX, a dimensão do tempo foi posta em xeque. A história-problema de Mark Bloch impunha um pensamento específico e novo para a época. Em tudo que se pesquisa sobre o passado, há também presente. Dimensão que era colocada para debaixo do tapete, né, usando essa expressão, pelos historiadores antecessores ao movimento dos análises, embora ela sempre tenha existido. Assim, pode-se dizer, foi no século XX que a discussão tornou-se cada vez mais elucidada, embora sem ter ainda respostas unívocas. Desde os anos 60 e 70, a história enquanto disciplina tem passado por esse momento de ver a si mesma, por um debate fundamentalmente epistemológico que foi ganhando cada vez mais visibilidade. Vieram à tona discussões metodológicas e teóricas que versam sobre o conhecimento histórico, tempo e memória, mas também, como não poderia deixar de ser, a narrativa, que ganharam, né, com o decorrer do tempo, centralidade nesse debate. A escrita da história passou a ser vista também além de si mesma. Dependia das influências de cada contexto, dependia das escolhas que se fazem presente na pesquisa e que, em última instância, dependem das opções e dos percursos trilhados pelos pesquisadores e pesquisadoras. Percursos esses conscientes ou não. Paul Veyne, em um livro chamado Como se Escreve a História, de 1971, Hayden White, em Meta-História, de 1973, e Michel de Certeau, em Como se Escreve a História, de 71, dentre outros, buscaram refletir sobre essas questões. Como se dava, afinal, o processo de escrita? Quais as suas implicações, as implicações do processo de escrita com a ideia de verdade? Para Paul Veyne, por exemplo, a narrativa histórica seria, entre aspas, um romance real, uma narrativa de fatos reais que tinha atores reais. Assim como em um romance, o historiador e a historiadora enquadram eventos, organizam-nos. Os eventos não têm mais um compromisso necessário com o todo, são baseados em indícios. Não era um passado total que teria existido, mas no passado que se projeta nas fontes de pesquisa. Portanto, um passado parcial. Hayden White, talvez mais criticado por boa parte dos historiadores, por justamente questionar o caráter científico da história, em seu livro intitulado Meta-História, considerou a história como um discurso que também tinha um conteúdo linguístico e poético, enfim, um estilo estético que também fizera parte da produção historiográfica do século XIX, que foi analisada por Hayden White. Em A Operação Historiográfica, Michel de Certeau
entendeu que o ato de escrever é combinado com um lugar social, com práticas científicas que se estabelecem na escrita. E mais, que a própria escrita também é um momento de tradução de objetos de estudo concretos, reais, né? Ou seja, em escrita, em linguagem. Certeau indica uma relevância especial a essa dimensão da escrita. Não se limita apenas ao conteúdo do que está escrito, mas também à forma. Então, forma é também conteúdo. Acho que essa talvez seja a grande questão. História metódica, positivismo e historicismo, escola dos análises e história-problema, a dimensão do tempo e da memória, a literatura como lente para a narrativa historiográfica. De Paul Veyne, passando por Hayden White e Michel de Certeau, todos esses autores ainda são objeto de discussão do campo historiográfico. Discussão que, embora posta, ainda não está resolvida. E talvez nem precise. Então, eu coloco assim, bem rapidinho, né, e essa introdução, né, para que a gente possa se perguntar sobre essas questões, né. A literatura, enquanto fonte, ela exige determinados cuidados, né, a literatura é uma arte. Será que colocar a literatura numa caixinha é possível, né? Então, eu já fazendo essa pergunta e já passando a palavra para o Matheus, né? A gente já pode continuar. Mas foi só uma introdução. Peço desculpas, tem um barulho aqui, mas não sou eu, tá? Boa noite a todos, né? Eu fico assim muito feliz com a fala do professor Diego, assim, eu acho que sintetizou bem tudo que a gente vai conversar hoje, né? Primeiramente, eu queria agradecer também, né, a oportunidade e o espaço de fala, né? O professor Diego foi muito claro na fala dele, né, ao dizer que as pessoas que continuam estudando, né, os programas aí de mestrado, doutorado, que estão fazendo as pesquisas mais novas agora, né, tem muito a dizer e às vezes o espaço é pouco, né? A gente tem muita coisa para falar, muita coisa que vem pesquisada, né? Mas para dizer às vezes não é tanto. Então eu acho muito bacana, né? E agradecer também ao pessoal da história aí, né, da Unisc, que me recebeu, Daniele principalmente, né, que tem me aguentado aí desde o início das nossas conversas e tem sido muito proveitoso, né. Estou acompanhando o evento aí também já faz um tempo e tenho aprendido muito com vocês assim também, né. Então hoje eu penso que eu posso tentar contar um pouco, né, do que eu tenho aprendido, do que eu tenho pesquisado, né, e vocês sintam à vontade aí as suas considerações e outras ideias, né, que vão ajudar muito na minha, com toda certeza. Eu vou só compartilhar aqui um arquivo com vocês, para a gente poder dar continuidade. Então, né, pessoal, dando início à fala, então eu sou da história também, né, e comecei a me interessar ainda muito na metade do curso, né, por essa relação de história e literatura, história e ficção, e depois eu fui para letras, né, então agora eu estou fazendo mestrado na letras, mas ainda pensando a história, né, pegando algumas ferramentas das outras áreas, né, para nos ajudar a pensar um pouco a própria escrita da história, fazer histórico, enfim. Então, para a fala de hoje, né, nós pensamos em conversar um pouco sobre a ficção na própria escrita da história. A gente fala muito sobre a literatura como fonte, né, ou seja, o objeto literário enquanto uma fonte de pesquisa, mas ainda falamos pouco sobre a literatura na escrita da história, né, a ficção na escrita da própria história. E isso é muito importante, uma vez que a gente começa a entender que o fictício ele está a todo momento, né, entremeando ali no próprio discurso, no próprio... o Koselleck,
ele nos chama a nossa atenção, né? Quando ele vai dizer que o fictício ele entra na história a partir do momento que o historiador não consegue chegar de fato ao presente, ao passado, desculpa, e ele precisa fingir um passado, né? Por mais que nós estejamos ancorados nas fontes, a gente está a todo momento fingindo e inventando outras coisas, né? Que não necessariamente estavam lá. Minha voz está travando para vocês? Sim, Matheus, está travando um Vocês pouquinho. Se conseguem me puder dar ouvir uma bem? Tá mexidinha aí travando. no microfone, ou não sei, talvez desligar o vídeo ajude. Eu vou tentar dar um F5, então. Tá, vou dar um F5. Talvez o vídeo. Posso tentar? Fica à vontade. Aí no O final eu ligo de importante é te novo. escutar nesse momento. Vamos ver. E colegas que Exatamente. não estão enxergando a apresentação, deem uma olhada na lista de pessoas e fixem a apresentação do Matheus, porque a voz está por um dispositivo e a apresentação está em outro. Bem melhor. Vocês conseguem me ouvir agora melhor? Então acho que era isso mesmo. Então, pessoal, vamos focar no som, né? Enfim, então, o que eu estava dizendo, né, é que a gente fala muito sobre a literatura, né, enquanto fonte, ou seja, estudar o texto literário, né, enquanto fonte de pesquisa. Só que um outro viés que nós temos, que é tão importante quanto, é pensar o fictício na própria escrita da história, né? O Koselleck, ele vai dizer que a ficção, né, ela chega na história a partir do momento que o historiador não consegue replicar o passado perfeitamente como ele ocorreu. Então a gente finge um outro passado. Não quer dizer que esse fingimento seja falso. Não quer dizer que esse fingimento não seja próximo da realidade. Mas não é a realidade. Então é um fingimento. Né? Então essa discussão do Koselleck coloca a gente para pensar um pouco, né? O que é essa própria escrita da história. Então a gente vai conversar hoje, né, um pouco sobre essa noção de ficção e escrever história. Né? Eu dividi a fala, gente, em dois momentos. Né? Então pensar a relação entre história e fictício é o nosso grande tema. E eu pensei, primeiro a gente fala um pouco sobre o que é o fictício para o mundo ocidental, e depois a gente correlacionar isso com a própria escrita da história. Né? O que é ficção no mundo ocidental, o que nós compreendemos sobre isso, né? A forma como nós entendemos a, a produção ficcional e também histórica. Né? Continua travando, gente? Continua dando um ruído no fundo. Não sei se é um mau contato, talvez no microfone. Deixa eu sair e voltar, então. Peraí. Instabilidades. Dani, estranhamente, quando tu deixa o teu microfone ligado e o Matheus fala, para o ruído. Estranhamente. Não sei por quê. Os problemas técnicos, né, gente? Deixa eu tentar de novo. Caso seja a apresentação que estiver travando, eu deixo sem ela, não tem problema, não. É mais só para ajudar vocês a visualizarem, né, o que eu estou pensando, mas senão eu posso O tirar. teu som tá ótimo agora, não tá dando nenhum ruído. E se tu Tá ótimo? quiser também, a gente pode apresentar para ti também qualquer coisa. A gente vai se falando. Mas agora melhorou o som. Tá, entendi. Mas eu acho que agora vai dar certo. Acho que agora vai dar certo. Melhorou bastante. Qualquer coisa, então, vocês me avisem, por favor, tá? Bem tranquilo, mas Que por bom. enquanto tá bom. Então, eu pensei a gente dividir. Ótimo. Eu pensei, então, em dividir a nossa fala, né, em dois momentos. Então, primeiro pensar o fictício no Ocidente, o que a gente entende por ficcional, e depois a gente tentar discutir e entender como que isso correlaciona, né, como que esse fictício, né, vai ser aí da nossa fala. A primeira palavra, né, passando brevemente, que eu queria chamar a atenção,
Continua travando, gente? Eu acho que é a apresentação, porque quando tu tá apresentando ele e troca de tela, o teu microfone dá uma travada fenomenal. E aí eu acho que é isso que tá causando o Entendi. ruído. A Dani poderia apresentar Gente, então para o vamos sem. Matheus, de repente. Eu vou te mandar o arquivo então, Dani. Beleza, eu vou esperar. Porque senão eu posso falar sem ele também, mas acho que não é tão bom, né? Fica bem à vontade, como for melhor. Só um minutinho, pessoal. Sempre estamos sujeitos a isso acontecer, não tem problema. Engraçado, né? É sempre assim, a gente precisa, trava tudo. Tudo dependendo das Peraí que eu já vou te ferramentas, mandar né? agora. Depender dessas ferramentas aqui, ixi. É um trem complicado, né? Como diriam os conterrâneos aí. É isso mesmo, é um trem complicado. Então, enquanto eu vou mandando para ela aqui, gente, eu vou continuar falando, né, um pouco sobre o que eu ia comentar primeiro, que é um problema, assim, né, de pensar ficção e história, né, que é o momento em que a gente está vivendo, assim. A gente está vivendo um momento muito conturbado, né, e complicado, quando a gente pensa na questão dos negacionismos, né, e era a primeira palavra que eu queria chamar a atenção. O negacionismo é quando a gente começa a duvidar da própria ciência, né, duvidar de muitas questões assim centrais, né, da ciência e da própria história. E aí, nós das ciências humanas, né, somos mais afetados por isso assim o tempo inteiro. Então, eu te mandei lá, viu, Dani? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção era para isso, né? Como a gente vai discutir sobre ficção no momento em que as pessoas duvidam do discurso que já é histórico, né, que duvidam da fala do historiador, né, e a gente sempre está tentando reafirmar a nossa posição enquanto pessoas sérias, que falam de um passado, que discutem um passado, né, mas de uma sociedade que duvida da nossa fala. Então a gente tem que conhecer esse outro lado, né, que é o ficcional, justamente para a gente poder enfrentar essas discussões, né? Quando as pessoas vierem nos dizer que a gente está falando algo que não é histórico, que não é real, a gente tem que saber como enfrentar isso, né? E esse enfrentamento vem, primeiramente, de compreender o que é fictício, o que é ficcional, o que pode ser mentira ou não, dentro de uma sociedade, né? Então, esse é o primeiro grande conceito que eu acho que a gente tem que estar constantemente pensando nele, no nosso fazer histórico, né? Pode passar, por favor. Problemas aí também, porque agora eu não estou vendo mais. Voltando. Ah, ótimo. Então, para a gente poder começar a pensar no fictício, né, a gente tem um autor muito importante, que é o Luiz Costa Lima. Ele é um teórico, né, da literatura, mas ele escreve bastante sobre história, relação entre fictício e história, né? E o Costa Lima, ele começa a desenvolver uma ideia que é pensar o seguinte: o que é esse fictício dentro do mundo ocidental, né? E a primeira conclusão que ele chega é de uma grande fetichização da verdade no mundo ocidental, o que vem sendo rompido nos últimos anos, né? Com essa questão das fake news e tal, mas é uma preocupação muito grande com o que é verdadeiro, o que é comprovável, né? E essa ideia vem introjetada na gente desde o período medieval, quando a gente tem uma sociedade pautada, né, e criada em torno da censura, né? No caso da Igreja Católica. Por esse medo, né, de dizer algo que não fosse confirmável pela Igreja, a gente ficou tendo muito medo do fictício, né? Nós temos muito medo do que é ficcional.
E o Costa Lima, ele chama a atenção para a gente pensar o que a igreja, né, vai instituir como livros verdadeiros e livros falsos, né? Livros verdadeiros, a Bíblia. Livros falsos, todos os outros, né? Herege e etc. Então, aqui a gente começa a pensar como que a gente tem uma definição do que é falso, ou seja, do que não é verdadeiro, muitas vezes incoerente, né? Com a própria constituição do termo. O ficcional hoje ele é visto apenas como algo que é falso, né? Então, quando eu digo existe ficção na história, os revisionistas, né, vão dizer rapidamente, então a história é mentirosa. Não dá para a gente confiar no discurso do historiador, né? Mas não é o movimento que acontece. O fictício, muitas vezes, está cheio de verdades, né? Quando você vê um filme, por exemplo, né? Eu choro com todos os filmes, então eu sou suspeito para falar. Mas quando você vê um filme, não é uma realidade que está sendo passada ali, né? E aí você se apega ao cachorrinho e o cachorrinho morre. E aí você chora, fica desesperado, né, e tudo mais. É fictício, é mentira, né? Mas isso te causou uma emoção, te causou algo verdadeiro. Então não necessariamente fictício é falso. O fictício ele é uma interpretação também do mundo. Então quando nós falamos que o fictício também está na história, não é que historiadores estejam mentindo, ou que os historiadores estejam falando mentira, né, inventando coisas. Não. A gente está falando de outras experiências também, né? E aí nós vamos perpassar um pouco pelos autores, né, que o professor Diego já elencou no início da fala dele, né? Enfim, então, a boa obra ficcional, né, para o mundo ocidental, né, é aquela que está próxima do real. Por isso que a gente adora estudar, na perspectiva histórica, né, Machado de Assis, José de Alencar. Por quê? A escrita deles está perto do real. Machado de Assis não está falando de alienígena, não está falando. Não, ele está falando de situações reais. E aí a gente gosta de analisar, né? Mas será que outras vertentes do fictício, né, não falam também do real? Então a gente fica um pouco nesse embate, né? Como que a gente pode trazer isso para a história? Então é pensar que o fictício no mundo ocidental ele nasce com esse medo, né? De uma sociedade já acostumada com repressão, já acostumada com enfim, livros proibidos, né, e etc. Então é nesse meio que a gente começa a pensar o fictício e a história, né? Pode passar, por favor. Nós vamos ter um autor alemão, né, muito importante para quem estuda ficcionalidade, né, que é o Wolfgang Iser. E o Iser, ele vai falar o que é fingir, né? Então ele vai falar o ato de fingir e o que é fictício, né? No texto ficcional. Isso é o nome de um texto dele muito importante, que ele vai falar o que é fingir numa sociedade, né? E aí ele cria um esqueminha que quebra essa ideia de verdade e mentira, de real e fictício, criando uma terceira opção, que é o imaginário, né? Que é o imaginado, ou seja, o imaginário ele é a junção de um real com algo fictício, que cria o imaginário de uma época, né? Então, quando a gente começa a pensar algo que não necessariamente é real, que vem da imaginação da gente, né? A imaginação ela tem que vir de algum lugar também. E desse lugar que ela sai, é aí que o historiador tem que ficar atento, né? Para tentar identificar de onde vem esse imaginário, de onde vem essas ideias, né, não reais, entre aspas. Então o Wisner ele traz essa discussão para a gente, poder começar a pensar que todo imaginário, todo fictício, ele sai de algum lugar que é histórico, né? E isso, com toda certeza, vai estar presente também na própria escrita da história. Porque nós, enquanto historiadores, né, quando nós escrevemos, nós estamos narrando histórias. E como o Kozelek colocou, né, no início da fala, o historiador ele não pega o passado exatamente como ele foi. Isso os positivistas queriam, né, mas nós não sabemos que isso é impossível, né? A gente cria um outro passado. Então a gente finge um outro passado, né? Só que esse fingimento não é no sentido de falso, não é no sentido de mentiroso, é no sentido de encenar, é no sentido de encenação, né? Então, por exemplo, quando você vai contar um caso para uma pessoa,
você finge, inventa vozes, inventa gestos, mas não quer dizer que o que você está dizendo é mentira, mas é uma encenação, você está fingindo, você está imaginando, né? O próprio Legoff vai dizer muito, né? Não é possível escrever história sem imaginação. Então, quando você está falando de algo da Idade Média, explicando num livro, enfim, o seu leitor tem que imaginar, né? E você, como um bom historiador, tem que fazer com que ele imagine. Senão o seu texto vai ficar vazio, né? Então, isso é fundamental na escrita, né, da história. Pode passar, por favor. E aí, né, nós voltamos um pouquinho para poder pensar essa relação, né, desde a Grécia Antiga. Né? Aristóteles vai ser o primeiro a pensar essa relação, né, entre fictício e real, e vai perpassar, né, toda a história ocidental. E o conceito mais importante, né, que a gente tem assim, do Aristóteles, para esse sentido, é o de mímese. Né? Mímese pode ser entendido de duas formas. Ou como cópia da realidade, ou como representação da realidade. Quando a gente pensa a mímese como cópia, a gente fala de algo muito frágil, né? Porque copiar o real é quase impossível, né? A gente conseguir copiar a realidade. Mas quando você pensa em representar a realidade, a gente tem uma outra leitura, né? Porque a partir daí, você começa a ver algo e a ensiná-lo, né? Ou seja, a dizer dele mesmo de outra maneira, né? O que é a representação. Então, Aristóteles ele fala, né, que a narrativa, a narração, vai se dividir em dois grandes grupos, né? A poesia e a história. A poesia, né, a literatura, para Aristóteles, ela é mais importante do que a história. Porque a poesia, ela fala do universal. Ela fala de todo mundo, né? Então, quando eu faço uma poesia de amor, isso afeta um brasileiro, um chinês, um japonês, um homem na lua, qualquer pessoa pode ser afetada, né? Mas a história, ela é particular. Então, quando eu conto a história do Brasil, não necessariamente um chinês vai se sentir representado ali, né? Para ele, tá, o Brasil, ok, mas e aí, né? Então, a poesia, ela é mais universal, né? Que bacana a ideia do Aristóteles. E aí a gente tem o embate, né, entre o Homero, escrevendo a poesia, e o Heródoto, a história, né? Só que a história, desde o seu início, ela vem com um compromisso de verdade, né? Entre aspas, assim. Então, nós temos que dizer a verdade. E como que a gente vai saber que a gente está dizendo a verdade, né? O Heródoto já pensou, ensaiou, né? O que a gente vem discutindo até hoje. Como que eu sei o que é a verdade? A partir do momento que eu tenho um testemunho. Então, alguém que esteve lá e viu, que presenciou, né? Hoje, não necessariamente precisa ser uma pessoa que viu. A gente ampliou isso para um outro conceito, né? Que são as fontes. Então, eu só posso falar do passado a partir do momento que eu tenho algo do passado, algo que presenciou aquele passado e que me ajude a entendê-lo, né? Então, para eu falar lá, Getúlio Vargas se matou, tá? Eu preciso de comprovações, eu preciso de testemunhas, né? Então, o pijaminha dele furado, né? Que está lá no Museu do Rio, a carta que ele deixou de suicídio, enfim. Então, a gente precisa ter essa observação, né? Então, a história ela vem muito com esse intuito, né? De investigar, de ter um relato, né? Ou seja, alguém que viu, uma testemunha, que é alguém que presenciou aquilo, né? E deixa isso para depois, para a gente poder analisar, né? Então, observa que desde o início a gente já tem uma divisão aqui, né? Entre o real e o fictício. Ambas são narrativas. Ambas falam de um tempo, falam de um lugar, falam de um sujeito. Só que existe aqui essa diferença, né? Entre um narrativo que não precisa de provas, que é a poesia, e um outro narrativo que necessita de comprovar sua verdade, né? Que é o discurso histórico. Mas isso, obviamente, vai, né, mudando de acordo com o tempo. Pode passar, por favor. E aí nós temos uma fala do Aristóteles, né? O historiador e o poeta não se distinguem um do outro pelo fato de o primeiro escrever em prosa e o segundo em verso. Diferem entre si porque um escreveu o que aconteceu e o outro que poderia ter acontecido, né? Então chama atenção para essa questão do discurso da verdade, né? O historiador ele precisa dizer o que aconteceu.
O poeta não necessariamente. Só que a questão é como isso vai aparecer na escrita da história, né? Como que o historiador vai se deparar com todas essas questões e problemáticas, né, em torno do fictício, que vai começar a aparecer no discurso historiográfico. Pode passar. Aqui eu chamo a atenção para a própria escrita da história antes dos historiadores, né? Comumente a gente pode pensar assim, mas será que sempre existiu, né, pessoas que se ocupavam de escrever história mesmo? Nós sabemos que não, né, gente? Historiografia, a história, né, enquanto ciência, que nasce no século XIX, ela é muito recente, se a gente for parar para pensar, né? Mas então quem escrevia a história antes dos historiadores profissionais, né? Quase que qualquer pessoa, né? E aí eu pego esse termo emprestado de um livro, né, de uma professora nossa aqui da PUC, né? Que ela tem um livro que chama Por Mãos Alheias, que ela vai falar como que mulheres, né, no período colonial escreviam por mão de outras pessoas. Então, na hora que eu estava pensando no título, eu vi o livro dela, eu falei, vai ser esse mesmo. A inspiração, né? Então, a ideia aqui de escrita da história, ela poderia ser quase por qualquer pessoa. Então, padres contavam a história, poetas escreviam a história, filósofos escreviam a história, e eles não tinham a mesma preocupação que nós hoje temos, e a mesma preocupação que a gente discute tanto. Eles não tinham isso, né? Mas falavam da história. Então, a gente vê que muitos dos textos, né, que eram produzidos nessa época são quase como romances, né, históricos. A gente não vê tanto essa preocupação metodológica, né? Até porque não existiam, né, óbvio. Mas a gente percebe que o discurso que eles escreviam se aproximava muito da literatura, né? Quando o Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, ele vai estudar as narrativas, né, históricas no período colonial, os textos que ele usa são basicamente literários, né, mas que falam de história, que de certa maneira também apresentam, né, o passado através de um outro olhar. E o fictício está muito mais presente ali do que a gente pode imaginar. Hoje a gente tenta tirar, hoje não, né? Mas o século XIX tentou tirar muito essa ficcionalidade, subjetividade. Mas a gente sabe que isso é importante. E as discussões contemporâneas da historiografia chamam atenção justamente para isso, para a importância de se voltar a uma narrativa histórica que não necessariamente, né, se restringe aí à descrição do passado. A gente precisa ter outras encenações no texto histórico, justamente para chegar ao público, gente. Esse é o maior problema que nós temos hoje. A gente escreve uma historiografia para historiadores. As outras pessoas não conseguem entender, né? Ou seja, será que é porque a nossa forma de expressar uma imaginação, né? Expressar uma imagem no leitor anda meio falha? Ou seja, a gente se atola, né, em referências e esquece de apresentar o passado, né, com algumas questões que são importantes que o leitor visualize, né? Então aqui é para chamar a atenção justamente para essa discussão. Pode passar, por favor. E aí nós chegamos, né, no momento da historiografia propriamente dita, que é o século XIX, em que nós vamos ter o surgimento de duas vertentes historiográficas, né, muito intensas, que é o positivismo e o historicismo, que surgem com objetivos claros, né? O positivismo e todo o ideal de progresso, e o historicismo com a ideia de forjar nações, né? Nós estamos falando do momento de formação dos estados nacionais, etc. Então, elas nascem com esse objetivo. E ali, a gente percebe que o espaço do historiador, ele é restrito, né? Acredito que isso não seja novidade aqui. O historiador, ele precisa dizer a verdade. E para ele dizer a verdade, ele não pode ser subjetivo. Uma das principais características da ciência, de maneira geral, é a universalidade. Então, quando alguém descobrir a vacina para o coronavírus, a vacina é para o mundo inteiro. Não vai ser só para o lugar que descobriu. Isso é ciência, numa perspectiva mais
século XIX mesmo, né? Mas a gente sabe que hoje as ciências humanas, não necessariamente elas precisam ter esse discurso universalizante. A particularidade também diz muito. O historiador, então, ele vem com essa intenção de verdade, mas não necessariamente ele vai chegar a ela. Que nós não conseguimos replicar o passado. Então, a própria releitura que nós fazemos, né, é uma intenção. A gente tem uma intenção de chegar lá. O Leopold van Ranke, né, vai dizer que o ideal é o historiador narrar os fatos como eles aconteceram. E o que nós sabemos que isso não é possível, né? A ambição científica da história positivista em negar a importância da literatura enquanto um universo também capaz de guardar o passado humano. Então, só porque a literatura é fictícia, ela não pode falar sobre o passado. Ela não pode ter questões ali que realmente falam de um passado. A grande diferença, gente, entre um texto fictício, né, literário, e os demais, é que o literário ele se assume ficcional. Ele fala, eu sou ficcional. Eu não preciso provar nada. Mas isso não quer dizer que não exista verdade ali. Da mesma forma que o histórico diz que não há fictício nele, né, não quer dizer que não haja. Por exemplo, o Sidney Chaub, né, naquele livro dele, Machado de Assis para Historiadores, ele vai dizer que a escrita do Machado é um dos melhores retratos do Brasil do século XIX. E são ficcionais, são romances. Mas o Chaub considera eles como uma das melhores leituras do século XIX brasileiro. Então, daí a gente percebe que existe um real dentro do fictício. Ao mesmo tempo, na escrita da história, a gente finge o tempo todo. Quem está escrevendo dissertações, teses, né, alguma coisa aí, vê que os orientadores puxam a orelha da gente, né? Eles ficam falando assim, coloca o texto em terceira pessoa, não é só você que está falando, tem os autores, né? E aquela coisa toda. Mas se a gente for pensar num ponto de vista prático, sou só eu que estou escrevendo. Na hora que vier a crítica, ninguém vai criticar o Mark Bloch, não, vão criticar eu, né? Mas na hora de escrever, eu preciso colocar em terceira pessoa. Nós pensamos... Nesse momento, eu não estou fingindo. O Mark Bloch não está do meu lado escrevendo junto comigo. O Legoff não está do meu lado junto comigo. Mas eu finjo que estão. Então, nós pensamos, nós acreditamos, etc, etc. Então, olha como o fictício ele vem na própria narração histórica. Porque ali existe um narrador. A gente finge que não, mas existe. E entra um pouco, né, com o que o Diogo colocou no início da fala dele, de pensar a narração histórica, né, dentro do texto historiográfico. Existe um narrador ali. A gente pode pensar que não, mas ele está ali. Alguém está contando esses acontecimentos. E como que a gente vai amarrar esses acontecimentos, né? Com traços do fictício. Então eles estão ali a todo momento, né? Pode passar, por favor. Quando a gente chega, né, na historiografia do século XX, que é propriamente com a escola dos análises, a concepção que se tem agora é de novas abordagens e novas fontes. Novas abordagens tanto do objeto de análise, quanto da própria escrita. E aí a gente chega, por exemplo, em autores que propõem uma escrita da história muito mais próxima do literário. E aí eu trouxe dois exemplos famosos. Poderia ter colocado outros, mas como esses são os mais famosos, eu acho que seria mais interessante. Que é o Queijo e os Vermes, né, do Carlos Ginzburg, e o Grande Massacre de Gatos, do Darton. Esses dois textos propõem uma escrita da história de uma forma mais literária. Atualmente, aqui no Brasil, o professor José da Assunção Barros, né, da Rural do Rio, ele chama atenção para a gente para uma escrita da história que use de artefatos da literatura, que use de formas, né, da literatura escrever propriamente, porque nós também estamos construindo narrações. O Carlo Ginzburg, por exemplo, no Queijos Vermes, ele fala, olha, eu vou escrever o meu texto aqui, para todo mundo ler.
Quem quiser referência, pega no final do livro. Eu não vou pôr durante o livro. E propõe uma escrita da história muito mais chamativa, né? Vamos dizer assim, muito mais literária. Mas ele não abandona a criticidade da história. Porque a todo momento ele está fazendo referenciações a documentos, a questões que ele analisou. Então, ali, ele usa o fictício com muito mais força. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. O Diego, ele comentou com a gente um pouquinho antes, né, na reunião, que ele está estudando um pouco de biografia, né? E aí eu lembro do texto da professora Lília, que ela fala, que ela está escrevendo a biografia, né, do Lima Barreto, e na introdução ela fala, gente, a maior dificuldade é remendar os pontos das coisas. Porque eu tenho informações sobre a vida do Lima, mas como que eu junto isso? Como que eu junto uma etapa da vida dele com outra? Eu não tenho nenhum documento provando, de forma escrita, o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso inventar qualquer coisa para colocar ali, para remendar os acontecimentos. Então, são dilemas que nós temos que lidar. Como que a gente constrói uma história essencialmente de fatos que a gente que escolhe e a gente remenda eles, né? Senão, vai virar apenas descrição. Se eu só posso falar o que está no documento, eu vou apenas copiar o documento de novo, colocar lá na minha tese, na minha dissertação e entregar. A partir do momento que você faz uma análise, que você junta um ponto com o outro, é você quem está falando. Né? E a partir daí, essas junções, né, estão repletas do fictício. Não no sentido de ser falso, mas no sentido de não necessariamente se encontrar na fonte. Você que está fazendo essas coisas, né? Você que está, como diria o Kozelek, fingindo o passado. Pode passar, por favor. E aí a gente chega no principal nome, né, dessa discussão contemporaneamente, que é o Aidan White. Ele morreu na década passada, mas é um assim dos historiadores, né, estadunidenses assim, mais importantes para a gente pensar ficção e história. O Aidan White ele vai criar um movimento, né, que vai chamar de virada narrativista, ou seja, é o momento em que ele chama atenção para a narrativa da história. Comumente a gente não se ocupa tanto dela, a gente escreve muito sobre o que é a fonte, o que é o texto histórico, mas quem está contando essa história? Quem que é o narrador dessa história? O White chama atenção para isso. Só que ele não é muito bem quisto, né, pelos historiadores em geral, porque ele é bem radical. Ele não fala que o historiador narra, ele fala que o historiador é um ficcionista também. Então ele apela um pouco. Né? Ele já fala logo que está todo mundo criando narrações, enfim. Então, ele fala que a história ela está muito mais perto, está, né, muito mais próxima da literatura do que propriamente da ciência. Complicado demais uma fala dessa em tempos de negacionismo. Quando o discurso do historiador, como a gente está vendo hoje, não vale quase nada, né? Porque a gente fala as coisas e as pessoas falam, não, mas meu avô não lembra assim. Então a gente fica assim, ok, né? E o White ele chama atenção para essa questão, a gente sente um friozinho na barriga. E aí ele vai dizer, né, o historiador deve tentar ser científico em sua investigação dos documentos, mas ao mesmo tempo ele representa o passado de uma forma artística. Então é uma forma repleta de subjetividade, interpretações e leituras. Isso é complexo para a gente pensar, porque existe até um ramo na historiografia que vai discutir a superprodução dentro da história. Tem coisa demais sendo produzida. Versões demais. Então, como que a gente vai poder saber o que é, de fato, o passado? Se tem tantas versões dele. Então, por exemplo, se algumas décadas atrás eu quisesse estudar Maquiavel, eu ia lá e lia o livro do Maquiavel, pegava o Príncipe e pronto. Hoje, não. Se eu quiser estudar o Maquiavel, eu tenho que ler trocentos autores sobre ele, com inúmeras versões sobre ele, para depois eu conseguir chegar nele. Então, existe uma superprodução de narrativas, existem muitas narrativas da história. E isso é complexo da gente pensar, porque, a partir daí, como que a gente
pode compreender um passado? O passado ele é um só. Mas como que ele tem tantas versões? Muitos fingimentos do passado. Não estou dizendo que sejam falsos, mas é a visão do presente. E aí a gente volta lá no classicão do Mark Bloch, né? A história é sempre presente. E aí a gente tem essas inúmeras leituras que vão aparecendo, né? Narrativas, obviamente, a todo momento. Pode passar, por favor. O White, gente, nesse texto dele, né? O texto histórico como artefato literário, ele vai apresentar para a gente o texto histórico, né? Tão próximo do literário que ele começa a questionar mesmo se a história é uma ciência. Ele começa a questionar o próprio status científico que a história adquiriu, né, no século XIX. Então a gente vê que é muito forte a fala dele. Então, segundo White, os historiadores, em geral, têm sido relutantes em considerar que as narrativas históricas realmente são ficções verbais, cujos conteúdos são inventados e encontrados, e cujas formas têm mais em comum com as suas contrapartes no literário do que na ciência. A partir do momento que a gente cria narrativas sobre o passado, que a gente cria perguntas sobre o passado, história-problema, nós estamos criando versões, que ele vai chamar aqui de ficções verbais. Então é muito interessante para a gente poder pensar como que esse discurso histórico também é recebido fora das academias, quando a gente tem esse mundo repleto de negacionismos. É o que está guiando a nossa fala aqui hoje, né? Pensar justamente isso. Como que esse fictício na escrita da história tem tudo a ver com esses enfrentamentos que a gente está tendo que ter hoje em dia, né? No debate não acadêmico, necessariamente. Pode passar. O historiador, então, para o Aidan White, ele cria uma trama. Isso é muito legal, gente. Eu fico pensando assim, como que ele foi pegar essa ideia dele, né? Isso com certeza tem tudo a ver com a literatura. Como que o historiador constrói uma trama? Ele que escolhe os acontecimentos, é ele que escolhe os personagens, é ele que escolhe qual ênfase ele vai dar num determinado momento e num outro momento. É ele que escolhe tudo. Então ele constrói ali uma peça de teatro, vamos dizer assim. Ele que escolhe tudo. Olha como é muito mais próximo do literário, né? Então aqui, por exemplo, quando o historiador escolhe um acontecimento em detrimento de outro, isso é necessariamente a dúvida e a problemática do próprio autor. Autor, no caso, historiador. Quando ele escolhe o personagem que ele vai falar, a ênfase que ele vai dar, a escolha que ele vai dar, todas essas aí, como ele vai construir isso, não é exatamente como o passado aconteceu. É fictício, é imaginado. E aí ele tem que passar essa imaginação para o leitor também, né? O leitor também tem que se identificar com isso. Gente, eu espero que vocês não estejam angustiados, né? Porque eu estou falando só da história como mentira, né? Então, calma. Vou mostrar que existem algumas soluções que a gente tem que estar atentos a elas. Mas aqui ele está chamando atenção para isso, como que é o historiador que escolhe tudo, da mesma forma que é o romancista que escolhe. Então, se eu for escrever um romance, eu que vou escolher os personagens, as cenas que eu quero contar, o que eu quero narrar. Só que o historiador também faz isso, mas não só. A gente ainda tem outros pormenores aqui. Pode passar. Os eventos, então, né, são incorporados a uma história por exclusão e subordinação de alguns deles em ênfase de outros. Então, o historiador escolhe o que ele enfatiza e o que ele exclui. Caracterização, repetição de motivos, variação de tom e ponto de vista, estratégias alternativas, descritivas e semelhantes. Em suma, através de todas as técnicas que normalmente esperaríamos encontrar no enredo de um romance ou uma peça. A mesma forma que o historiador ele vai falar, ele vai construir a sua narrativa, segundo o White, é a mesma forma com que um romancista vai escrever um romance. A escolha que a gente tem é a mesma.
O que eu vou contar na minha história? Qual vai ser a voz da minha história? O narrador. O que eu vou escolher contar ou não contar? Qual personagem eu vou colocar em cena, qual eu vou tirar? Isso são escolhas que o historiador faz da mesma forma que o romancista faz. Então aqui o White ele fala, a história não pode ser uma ciência, porque ela é essencialmente quase que literária. Mas não se esqueçam, gente, de um conceito importante nosso aqui, né? Que é o de intenção de verdade. Isso ainda está na gente. A gente ainda tem essa intenção de verdade. Apesar de todos esses pormenores dentro do nosso fictício. Isso é importante a gente pensar, gente, porque, por exemplo, quando nós temos uma história essencialmente masculina, essencialmente branca, essencialmente heteronormativa, enfim, são escolhas. Será que o passado realmente era só esse? Essa semana a gente discutiu aqui, né, no outro evento, para quem estava, da importância de se pensar as mulheres também na constituição da história. Não é na história. Na história sempre estiveram, isso aí qualquer um sabe. Mas agora, será que elas estavam na constituição da história? Será que elas estavam fazendo história? Isso sim tem que ser estudado. Que elas estavam aqui, estavam. Isso aí não tem discussão. Mas a importância agora é a gente entender isso. Mas onde que elas estavam? Será que elas estavam fazendo história também? Então, isso são escolhas que nós, enquanto historiadores, temos que fazer. De contar esse passado. E o White está chamando a atenção para isso. Somos nós quem escolhemos o objeto, o tempo, o espaço, o narrador. Todas essas composições. Então, o fictício, ele está lá. Mas a gente também tem que estar atento à realidade que a gente está a todo momento interligado para a gente conseguir fazer esses links. Pode passar, por favor. Já vou sair do White, gente. Vamos ver um pouco da fala do Ginsburg, né? O Ginsburg discorda do White. Ele acha que é um exagero ele acreditar que a história é tão próxima assim da literatura. Existe uma proximidade, mas não é tanto assim também não. Então o Ginsburg ele vai questionar um pouco. Ele vai dizer nesse texto, né, esse livro, na verdade, relação de força, história, retórica e prova. Né? Então é um texto muito bacana. Ele vai falar também sobre discurso histórico. E o Ginsburg ele vai tentar refutar o Eden White. Ele vai dizer que é exagerado a fala dele. Existe muito de literário no texto histórico. E aqui eu estou falando da produção historiográfica. Mas ela não é essencialmente literária. A gente tem outras coisas. E aí um exemplo que ele vai chamar a atenção para a história, né, na verdade, ela está próxima também de um processo jurídico. Vocês sabem que o Ginsburg adora as questões jurídicas, né, gente? Tanto que o Queijos Vermes ele está analisando ali um tribunal. Ele está analisando a Inquisição, né? Então ele aproxima muito dessa área mais jurídica. Esses tempos para trás eu até participei de uma palestra muito bacana. O bom desses tempos remotos, né? Porque foi um pessoal do Mato Grosso, que fez um evento, era online, falei que bom, vou participar. E era sobre Ginsburg e direito. Eles estavam discutindo muito isso, como que a história tem a ver com direito e tal. Foi um debate muito legal. E a discussão que se chega, né, é que o Ginsburg ele vai dizer que o historiador, ele narra. Ele cria uma narrativa, como no direito. Só que ele não pode inventar nada, essencialmente. Ele finge em alguns momentos para linkar coisas, mas ele não pode inventar. Então, o texto histórico ele se diferencia do literário pelo seu compromisso com a verdade. Então, da mesma forma que para um advogado falar qualquer coisa ele tem que ter provas, nós também. Para a gente falar qualquer coisa, a gente tem que ter prova. E é a importância da fonte. Então, sempre que alguém fala assim, mas história é conversa, história é isso e aquilo, não. Nós estamos ancorados nas fontes. E não existe história sem fonte, gente. Não existe. Mas aqui eu não estou falando só da fonte tradicional, não, né? Documento velho, de arquivo, não. Estou falando de fonte. Informação sobre o passado.
Isso é fundamental, a gente precisa dela o tempo todo para afirmar, né, o discurso histórico. Então aqui existe essa importância ainda, né? Então, baseado necessariamente em documentos, testemunhos, enfim, na fonte. O texto literário, ele gosta de uma liberdade poética, ele pode inventar qualquer coisa. Que não necessariamente ele precisa provar. Mas o historiador não. Só que, gente, voltando àquelas imagens que eu mostrei para vocês, nem todo momento existiu um historiador. Então, houve um tempo em que quem contava a história era o pessoal da literatura. Né? Eram escritores que contavam a história oficial. E será que eles também não se preocupavam em comprovar sua fala? Preocupavam. Se vocês pegarem os textos, por exemplo, do José de Alencar, ele faz questão de colocar na introdução e no pós-fácio, no prefácio, textos históricos que ele usou para escrever o romance. E muitos escritores do século XIX brasileiro eram professores de história. Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, eram professores de história. E escreviam também literatura. Vocês estão me ouvindo, gente? Para mim travou a carinha de todo mundo aqui. Tava esperando você dar uma brecha, Matheus, porque voltou aquele ruído bem ruim. Não sei, talvez seja a tua internet. Não tenho Voltou? certeza. Acho que agora melhorou, então, não? Aham, voltou. Melhorou agora? Sim. Não acho que tinha travado aqui, porque a carinha de vocês todas pararam. Eu falei assim, nossa, tem alguma coisa errada. É a internet, então. Tá bom, quando tu vê que travou, é porque tá dando problema no teu áudio, pra nós também. Não. Então, beleza. Pode passar, por favor. Gente, eu espero que esteja ficando assim, mais ou menos claro, né? Não vou dizer que esteja muito, porque não precisa. É bom que a história nos confunda. Mas mais ou menos tem que estar. Né? Pelo menos mais ou menos tem que estar inteligível. E aí eu chamo a atenção para uma fala da professora Pesavento, que deu aula aí, né, na Federal do Rio Grande do Sul durante muitos anos. Infelizmente já falecida, perdemos, né, Pesavento. Mas que ela vai criar um conceito que é fundamental para a gente, que é o conceito de ficção controlada. Ou seja, o historiador ele pode usar do fictício, mas ele não pode fazer qualquer coisa. Existe uma ficção que nos é permitida, né, mas com um limite. E aí é o que ela vai chamar de ficção controlada. E qual que é esse limite? Opa. Vou tentar. Tá travando bastante, desculpa te interromper, mas tá atrapalhando no conteúdo da tua fala. Não, beleza, eu vou voltar aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Melhorou? Melhorou bastante, pelo menos por enquanto. Não, então tá beleza. Então, vamos voltar aqui para um conceito fundamental. Esse tem que ficar bem legível mesmo, porque ele é muito importante. Que é a ideia da professora Pesavento sobre uma perspectiva de uma ficção controlada. Ou seja, ela reconhece, assim como Ginsburg, que existe uma ficção dentro da história, que não tem como a gente sair disso. Não tem como, senão a gente vai passar só a descrever coisa. A gente não vai falar nada de novo. E como que a gente vai fazer isso? Né? A gente pode ter esse fictício, mas controlando ele. E o que controla o nosso fictício? A fonte. Então, qualquer pessoa que duvidar de algo que o historiador está dizendo, nós nos amparamos nas nossas fontes. Então, nós vamos falar o seguinte, olha, quando vem um revisionista, né? Mas o Holocausto não existiu. Você fala, meu filho, senta aqui. E mostra para ele as fontes. Eu acho que esse que é um trabalho que falta muito assim nos cursos, né, de maneira geral, que é trabalhar com fonte, gente. Eu acho isso importante demais. E agora que eu mudei de área,
que eu comecei a perceber isso. Estou fazendo, né, como eu disse inicialmente, mestrado na literatura, e toda aula, gente, nós lemos o texto literário. A professora, ela fala assim, não existe estudar literatura sem o texto literário. Então, toda aula a gente lê. Um conto, enfim. E eu agora estou começando a pensar a mesma coisa para a história. Não existe história sem a fonte. Nesse sentido, a gente precisa aprender a ler mais fontes. A gente passa um curso inteiro, sei lá, a história do Brasil, só estudando a teoria sobre a história do Brasil. Então, o que foi o Brasil colônia? Leu lá o Gilberto Freire, leu o Caio Prado, leu o Fernando Novaes. Mas que hora que a gente lê uma fonte sobre o Brasil colônia? A gente não lê. E a gente não aprende a lê-la, ler as fontes. Aí chega na hora da monografia, da dissertação, você tem que ler alguma fonte. Você não sabe, você nunca praticou isso. Então, eu estou prestando muita atenção nisso agora, né, que eu saí um pouco da história, e estou falando assim, gente, como que eu passei um curso inteiro sem ler fonte? Eu fui ler fonte da monografia. Obrigado, né, porque assim, eu não sabia direito como fazer. E aí você tem que escrever um artigo, as pessoas exigem que seja algo novo, inédito, com fontes novas, mas a gente não sabe nem ler fonte. Então, é chamar atenção para isso, né? A gente tem que se aproximar mais do texto, da fonte, e sair dele para falar de história. Então, quando você pega, por exemplo, Peraí, gente, estão falando alguma coisa aqui no chat. É meu microfone de novo? Ah, não, tá ok. O Fabrício, pode deixar as perguntas aqui no chat que eles vão fazendo ao final, tá? Então, pessoal, chamar atenção para a leitura da fonte. Né? Não é a gente sair da história que a gente já sabe e tentar enquadrar a fonte naquilo. É o movimento contrário, é sair da fonte para falar de história. E a Pesavento está chamando atenção para isso. O historiador ele pode imaginar, porque a nossa análise é imaginação. Então, quando, por exemplo, eu faço uma análise de um personagem histórico, eu não sei o que passava na cabeça dele, gente. Ah, Getúlio Vargas se matou porque ele estava exausto. Não tem como eu saber disso, não. Mas com base nas fontes, em outras fontes, eu consigo ter uma imaginação. Eu consigo fingir. Como Kozelek diz, eu consigo criar um passado. Mas não é de qualquer jeito feito pelo Escoco. Eu não posso inventar nada. Eu tenho que estar ligado às minhas fontes. Então, existe ficção, existe ficcionalidade, mas ela está controlada. Ela está presa à fonte. Ela está presa ao passado. Porque o passado não muda. Então, não tem como eu falar algo que não existiu. Não tem como eu dizer, o Vargas ele se matou porque o homem chegou à Lua. Ele se assustou e se matou. Não tem como, porque o homem não chegou à Lua nos anos 40. Então é incoerente. Eu não posso inventar isso. Mas eu posso imaginar coisas dentro da minha análise, supor coisas. E a teoria está aí para nos ajudar nisso. Para isso que serve a teoria. Para nos ajudar a ler o passado. Para nos ajudar a ler a história. E aí tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Então, Pesavento maravilhosa. Ficção controlada. É o ato, né, de ficção enquanto uma construção que é ancorado no imaginário. E o imaginário, voltando lá no Iser, real, fictício e imaginário. O imaginário, ele está ligado ao real. Então, quando eu penso como uma sociedade representou o passado, eu estou estudando imagem. Como que a sociedade imaginou o passado, etc, etc. Né? Tá tudo ligado. O historiador está preso nas suas fontes. Ele não pode inventar personagem. Ele não pode inventar situações. Mas eu posso escolher qual personagem eu vou tratar. Qual situação eu vou tratar. Mas eu não posso inventar. E aqui está um pouco disso, né? Ou seja, o historiador ele tem que sair da caixinha.
senão vira descrição. No dia tal aconteceu isso. Isso é positivismo. Então não tem nada, não tem análise, não tem imagem. É uma descrição de um fato. Não é isso que é o nosso trabalho. Nosso trabalho é muito mais complexo. Né? Pode passar, por favor. Já estou caminhando para o final, viu, gente? Aqui eu tenho uma metáfora do Costa Lima que eu acho assim maravilhosa, de uma força muito grande. O Costa Lima, ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma metáfora, né, em comparar o fazer histórico com uma bola de ferro. Aí eu pus aí a bola de ferro para vocês verem. E o Costa Lima vai dizer o seguinte: em um olhar distanciado, a história seria vista como uma bola de ferro, construída pela verdade sobre o passado. Então, o discurso histórico é a bola de ferro. Porém, o espectador, ao se aproximar dessa bola, poderia observar as inúmeras porosidades, os inúmeros furinhos presentes na sua superfície. Ela não é toda lisa. Estas porosidades representariam os aspectos vazios que são preenchidos pelo ficcional no conhecimento histórico. Este campo, apesar das lamúrias, né, dos estudiosos mais ferrenhos ao positivismo e ao cientificismo, não estaria imune do imaginário. Então a grande bola, né, é o conhecimento histórico, mas ela tem muitos furinhos, ela tem muitos buraquinhos, mesmo que microscópicos, né, muito pequenos. Como que a gente preenche isso? Com o fictício. Mas, repito, não é um fictício falso. Não é um fictício mentiroso. É um fictício imagético. É um fictício de imaginação. De criar essas condições. Sempre ancorado nas fontes, sempre ancorado na coerência do passado. Não dá para inventar nada. Mas é mais ou menos por aí. A gente tem que conseguir encaixar, a gente tem que conseguir linkar todas essas questões. Né? Pode passar, por favor. E aí nós temos o Paul Ricoeur, né, que é um filósofo francês, e que ele vai falar, olha, nós temos sim o direito, né, do fictício, de fingir, de tentar criar uma narrativa atrativa para as outras pessoas, uma narrativa que fale do passado, que tente se aproximar dele, nunca fazê-lo se repetir, porque não é possível. Só que o historiador tem responsabilidade, gente, social. A gente está num lugar de fala muito importante. Hoje, no Brasil, nós somos desacreditados, né, por uma parcela da sociedade. Mas nós temos uma responsabilidade social e política muito importante. Observem aí na televisão, quando eles querem falar de alguma coisa, né, legitimar alguma coisa doida, chama um historiador. Pergunta. No passado era assim mesmo? Então eles perguntam, nós temos um lugar de fala importante. E aí o Paul Ricoeur está chamando a atenção para isso, a nossa responsabilidade enquanto estudiosos do passado, da nossa história coletiva. O historiador, então, ele não pode resgatar o passado como ele aconteceu, isso é impossível. Mas ele pode construir uma narrativa confiável. Não é uma narrativa pelos cocos, é uma narrativa confiável sobre o passado. Ele tem um compromisso com os mortos e também com os vivos. Eu tenho um compromisso com os mortos, ou seja, não inventar algo sobre o personagem que eu estou criando, e também tenho um compromisso com os vivos, que são meus contemporâneos. Alguns pesquisadores, né, e geralmente jornalistas, não sei se tem algum, se não, cancela meu áudio rapidinho, daqui a pouco volta. Os jornalistas, eles têm essa mania, pega caso, pega coisa e coloca lá, que muitas vezes são incoerentes com o passado. Então, por exemplo, você vê, e foi bem discutido no encontro passado, homossexualismo na Grécia Antiga. Aí as pessoas começam a falar, mas os gregos eram todos gays, não sei o quê. Eu assim, gente, mas existia isso na Grécia? Essa concepção que nós temos hoje? Não existia. Era outra coisa. É uma análise completamente anacrônica.
você está olhando os gregos com o olhar de um homem do século XXI. Então você tem um compromisso em compreender o passado como ele, né, o mais próximo do que ele realmente foi. E com o presente também, porque quando você legitima alguma coisa, você abre brechas, você abre possibilidades. Então é importante você ter essa responsabilidade, né? Então o tom da narrativa ele tem que ser coerente e respeitoso também. O historiador ele não pode falar do jeito que ele quiser. O Eden White defende isso. O historiador, enquanto um narrador, ele pode falar do jeito que ele quiser, segundo o Eden White. O Ricord não acredita nisso. Ele vai dizer que o historiador ele tem que ser ético. Ele tem uma responsabilidade. Então, por exemplo, você está estudando um tema forte na memória social, o Holocausto, né, por exemplo, você não vai tratar isso em uma análise cômica e irônica, rindo de um passado. Você não vai fazer isso. Você tem que ter uma responsabilidade social e política também. Então ele está chamando atenção para essas nossas responsabilidades, a forma com que nós devemos, né, nos ocupar e nos preocupar na escrita da história. Então, assim, existem limites, né, claros do que a gente pode ou não pode fazer, até que ponto a gente pode falar de alguma coisa ou não, e como que nós transmitimos isso para a sociedade. Não só entre nós, historiadores, mas para a sociedade também. Como que isso chega, né, para as outras pessoas e tal. Pessoal, pode passar, né? Mas é basicamente o que eu tinha para falar para vocês, assim. Eu espero que a fala tenha elucidado, ao mesmo tempo que confundido vocês um pouco, né? Porque a história faz parte disso também. A gente tem que ficar sempre com a pulguinha ali atrás da orelha para nos motivar mais a pesquisar, a descobrir outras coisas, a descobrir outros momentos, né, e tudo mais. Então, eu agradeço muito a escuta de vocês, e mais uma vez, né, a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, né, e todo mundo, e passo a palavra de volta aí para a organização. Então, agora a gente agradece, então, eu acho que foi riquíssimo, né, para nós, para todos nós nessa noite, e a gente passa, então, agora para as perguntas, então, né, eu não sei se alguém... Eu vou, né, me pediram essa tarefa, né, de fazer ganchos, e eu vejo que, espero que já tem, Dani, perguntas? Já tem? Nós temos uma colocação só do Fabrício. Então, vamos aguardar, né, por livre e espontânea pressão, as perguntas, certo? Vocês podem escrever aí no chat, né? Isso não se trata de uma missa, onde a gente diz amém, né, e vai embora. É um momento agora de perguntar, né? São questões assim prementes, são questões importantes, né? Abordadas pelo Matheus, e que eu acho que trazem aí subsídios, né? Eu, pelo menos, anotei aqui bastante coisa para a gente pensar a escrita da história, né? E, sobretudo, num momento em que há um descrédito, né? Desse métier, desse ofício, no debate público, né? Sobretudo nessa esfera pública ou nessa nova esfera pública digital, né? Especialmente aí nas redes, onde a gente vai ter um descrédito e que perpassa também do virtual ao real, né? Tem efeitos aí no mundo social e político, né? O grande desafio que eu vejo, viu, Matheus, em relação a isso, é a gente ter que competir com um discurso que é um discurso simplificador da realidade, né?
E esse discurso simplificador da realidade nunca foi, pelo menos desde os análises e percorrendo aí todo o século XX, o discurso, né, da história, inclusive entendendo a própria história como um discurso. É um discurso que não simplifica, é um discurso que complexifica, né? Então, a historiadora é aquele que chega no grupo e diz: pois é, então, vocês estão falando sobre isso? Não é bem assim, né? Então, né, o chato, a chata, né? Não porque vai dar um contraponto só, né? Mas porque vai dizer, olha, é mais complexo, né? Então, esse me parece aí o primeiro ponto, né? Como que a gente compete com isso. E me veio também a ideia, a gente está falando de pesquisa, mas estamos num curso de licenciatura também, né? Regulamentada a profissão, né, do historiador, da historiadora, recentemente, paradoxalmente num governo que não valoriza, né? E aí a gente tem um contexto, porque se a gente olhar lá daqui 50 anos, olha, esse governo não gostava, né, dos historiadores, mas fez, né, acabou aprovando a profissão, regulamentando, mas aprovando por pressão, né? E também porque isso veio e voltou, né, do Senado e da Câmara. Então foi obrigado também a aprovar, né? Então eu queria assim trazer também o debate para a gente pensar, gente, pessoal, na aula de história, né? Quando a gente fala da imaginação histórica, o quanto que numa aula de história não há imaginação também, não há encenação, não há um fingimento, né? Nesse sentido. Como é que a gente encena a aula de história e qual é o papel dessa encenação, né? Na própria educação histórica, né, no processo de aprendizagem, vamos pensar assim, né? Então, o fictício e o real, eles caminham de mãos dadas, eles estão muito próximos, né? Então, eu acho que esse é um outro ponto que a gente pode ressaltar, né? E acho que a Sandra Pesavento é uma autora, historiadora já conhecida, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, entre nós, mas ela é reconhecida mundialmente, né, nacionalmente, e a ideia da ficção controlada, né? A gente pode pensar nisso, modos de ficção, né? Modos de ficção, né? Autores que trabalham essa questão, né? Filósofos aí contemporâneos, que falam de modos de ficção. Se a história é uma ficção, bom, então existem modos de ficção, né? E a Sandra dá essa terminologia, né, de ficção controlada, que eu acho que é importante, né? Quer dizer, uma aula de história talvez também traga essa ficção controlada, né? Tanto White quanto Ginsburg, né, a partir também da fala do Mateus, é uma questão de como eles veem a intensidade de uma presença, mais do que talvez o reconhecimento ou não dessa presença, né? Como que eles veem a intensidade disso, né? Para um é mais, para o outro é um pouco menos, ou enfim, é o balanço, né? Então, como é que vocês veem isso, né, gente? Vamos fazendo questões, acho que é importante, além de agradecer, né, da gente elaborar. Eu tenho essas duas, né, Matheus? Não sei se ficou muito elucidado, mas da gente pensar assim, como é que tu também vê a aula de história, né, dentro dessa ideia, né, do fingimento, da encenação, e não o fingimento enquanto uma não verdade, né? Mas o fingimento enquanto um recurso, inclusive, né? É mais ou menos isso. E aí vamos pensar em outros, né? Eu acho assim, Diogo, que
todo o conjunto, né, do que a gente vem conversando até agora aqui, né, caminha muito para essa problemática, assim. A gente divide muito o curso de história, infelizmente, né, em licenciatura e bacharelado, mas eu acredito mesmo que está muito interligado. E tudo o que a gente disse aqui se aplica muito a outros quesitos também, como a sala de aula, gente. Ainda mais quando se trata de alunos em nível secundarista, né, fundamental e médio, etc. Como que é interessante nós usarmos desses outros artifícios para falar de história. Então, por exemplo, quando a própria aula de história é uma narração, né? Geralmente os alunos gostam das aulas porque são muito assim. Então você está contando algo ali, eles ficam interessados, etc. Mas quando você usa de recursos assim, do fictício, parece que a atenção dobra, né? Então você fala, vou contar um caso, vou fazer uma coisa, fica aquela coisa, né? Então o professor, quando ele está narrando esse caso, ele inventa coisas, imita vozes, né? Enfim. Tudo isso é uma espécie de ensinação também. Mas eu acho que trazer o texto fictício para as aulas de história é fundamental. Por exemplo, o Castro Alves tem poemas lindos, maravilhosos, sobre a abolição da escravidão no Brasil. Será que você ficar uma aula inteira só falando que foi abolição, leis abolicionistas, claro que é importante, mas será que não trazer um poema em que a voz que fala ali é um escravo, por exemplo? O que será que isso vai gestar nesse aluno, né? Então, trazer o fictício para dentro de sala de aula é uma ideia sempre muito bem-vinda. Justamente porque ali o aluno, né, ele vai poder encenar, literalmente. Ele vai poder imaginar o que a voz de alguém da época falando e tudo mais. Então, eu acho que é sempre muito bom pensar essa aproximação e cada vez mais fundamental. Em uma sociedade em que nós vivemos, né, em que as pessoas não leem criticamente. Por isso que eu falo, gente, história e fonte têm que andar junto. Se você ensina um aluno a ler um texto criticamente, se você ensina ele a ler um jornal do século XIX criticamente, durante a aula de história, no dia de semana, quando ele for ler uma reportagem em casa, ele vai aprender, vai usar essa criticidade que você está ensinando. Então, quem é o editor? Quem escreveu? O contexto. Se ele entende que isso é importante para um jornal do século XIX, ele vai entender que isso é importante para agora. E só aí a gente já combateu metade das fake news. Então, pode falar. Isso, eu acho, Matheus, que há uma dificuldade, né, nesse ponto. Eu até vejo uma pergunta aqui de professores, né, professora, que atua, né, na educação básica, de processo, a demonstração do processo histórico, né. A gente, durante muito tempo, no início dos anos 2000, né, eu já revelo um pouco a minha idade, estava fazendo a graduação em História, né, e no início dos anos 2000 havia muito uma ideia, né, muito forte, não dita de uma forma tão elucidada, de que nós deveríamos trabalhar a história, né, o processo histórico, os fatos históricos, enfim, o conteúdo, como através de temas, né? E não através de linha do tempo, né? E que a cronologia era algo importante, mas que mais ou menos, né? Então, quase assim, né? Uma espécie de sacrilégio a gente fazer uma linha do tempo no quadro, né? E hoje eu entendo que, às vezes, né, gente, isso é necessário. Né? O que não pode é a gente pensar que esse processo é causa e consequência, né? Simplesmente pela passagem da cronologia, né? E, ao mesmo tempo, a questão dos temas acho que é importantíssimo, sobretudo no ensino médio, né? Quando a gente traz, porque aí, vamos pensar que no ensino fundamental já passou, né? Já tem essa ideia da linha do tempo. E como os conteúdos são um repeteco, né? Infelizmente ou infelizmente no ensino médio, é um repeteco, né? Um vale a pena ver de novo, né?
a gente pode eventualmente viajar mais, né? E trazer esses temas, né? Não que no ensino fundamental não traga, mas que os temas possam ser trazidos de uma forma mais solta, né? Não é ainda assim, a base não está revestida dessa forma, né? Não é a orientação, mas de pensar nesse sentido. O trabalho por temas é possível aí trabalhar uma história da literatura próxima da história geral ou do Brasil, e com a metáfora, com a linguagem figurativa que a gente já utiliza na aula para dar explicações sobre o conteúdo, né, das comparações, às vezes comparações que a gente faz, eu digo na aula, vou fazer uma comparação esdrúxula, mas são exemplos muito bons às vezes, né? Então esses recursos muitas vezes não são valorizados, né, Matheus? E eles fazem essa interlocução do presente com o passado, né? E fazem a ponte do desconhecido para o conhecido, do estranho para o familiar. Eu acho que esse é um elemento que a gente pode pensar, né? E tem uma dificuldade muito grande nesses links, né, igual você está colocando na sala de aula, mas dentro do próprio texto histórico, né, na escrita da história também, é muito complexo pensar isso. Quando você tenta sair um pouquinho ali para fazer uma alusão, alguma coisa, já é visto, né? Ah, mas isso aí, será que é bacana? A gente tem um texto histórico famoso, não vou lembrar agora o autor, que começa o texto falando, imaginemos. Imagina, se você chega para uma banca e a primeira palavra da sua dissertação é imaginemos, ou seja, você já está cortado ali, logo de início. Ou seja, não há espaço para imaginação dentro do discurso histórico, numa perspectiva bem canônica. Né? É o Lefebvre, exatamente, Fabrício. Ou seja, numa perspectiva canônica não tem como. Como é que um historiador vou convidar as pessoas a imaginar? Não, eu tenho que trazer fato. Né? E só uma questão, Diogo, importante que você colocou, né, sobre essa questão de competir, né, com discursos mais simplificadores da história. Eu acho importante, assim, infelizmente nós temos que discutir isso, né? Então, por exemplo, se eu falar que, mas o pessoal fala que a ditadura, que o nazismo é de esquerda. Mas isso é tão idiota que eu não vou nem gastar meu tempo discutindo isso. Mas, assim, tá no cenário social. As pessoas lá fora acreditam nisso. Então, como que eu, enquanto historiador, posso falar assim, mas isso é tão besta que eu não vou nem gastar meu tempo. Mas olha aí. Então, a gente também tem que estar preocupado com esse fingir que é malicioso, porque com certeza existe aqui uma mentira intencional. Né? Existem pessoas com mau caratismo mesmo, que mentem, que usam do discurso histórico de forma enviesada, com más leituras dele, leem mal o passado para justificar coisas hoje. Então, isso com certeza também existe. Eu penso que, bom, e tem mais questões, mas enfim, eu recentemente, né, fiz uma fala em programa de pós-graduação, e recentemente não, o ano passado, né, sobre a questão do ensino de história, do revisionismo e do negacionismo, né, e a diferença entre revisionismo e negacionismo. E, ao mesmo tempo, acho que o que é importante, trazendo, inclusive, a discussão, né? Porque não adianta também, né? Como tu disse, existe uma resposta que, às vezes, a gente vem dando, que é, não vou perder tempo discutir com isso, né? E aí a gente simplesmente não discute. E a outra resposta que, às vezes, a gente pode dar é, você não está atento aos fatos, né? Que também eu penso que é insuficiente nesse sentido, né? Porque aí a gente remete a uma história-verdade, né? Que né, não é mais também aquilo que a gente vem fazendo e produzindo. Então, o que me parece com a alternativa é a gente demonstrar, e aí precisa, né, de um grau de, enfim, né, não só de coragem, mas também de vontade Paciência. e paciência,
o lugar de produção desses textos, né? Então, vamos pensar aí numa produção aí, tipo Brasil Paralelo, né? Alguns de vocês talvez já conheçam, né? Então, existem ali, é uma produção histórica, né? Está se produzindo história. Não são profissionais da história, então esse é um dado, né? Se fala sobre fatos que aconteceram, sim, isso são reconhecidos, mas há aí elementos que carregam, inclusive, intenções, né, muito pragmáticas em relação à legitimação de certos projetos políticos atuais, né? Então, a gente conseguir demonstrar isso é um caminho para dizer, bom, eu produzo conhecimento histórico, mas eu estou falando de um determinado lugar nessa sociedade. Vocês estão produzindo também, vocês dizem que isso é história, ok, mas vocês estão falando de um outro lugar e está servindo a um outro elemento, né? A um processo de legitimação. Então, eu acho que ainda esse debate está se dando, né, Matheus? Eu acho que a gente tem tido dificuldade para lidar com ele do ponto de vista do campo de produção historiográfica mesmo, né? Não só no campo político, né? Não sei o que tu acha. Não, eu concordo muito com tudo que você colocou, e essa questão do Brasil Paralelo é um ótimo exemplo, porque ali tem tudo que a gente comentou aqui. Eles escolhem o fato, eles escolhem os personagens, eles escolhem o contexto, eles escolhem as cenas, mas qual que é a grande questão aqui? É a forma com que eles narram, como eles constroem a narrativa. Então esse que é o grande problema. O que eles estão falando ali, do ponto de vista factual, aconteceu realmente. Mas a forma como eles leem este factual. E isso que é problemático, porque, por não serem pesquisadores da história, por exemplo, eles não dispõem de um arcabouço teórico e metodológico, que é o que faz com que nós sejamos uma ciência, e não arte, como diz o Aidan Wright. O que define a gente enquanto um grupo que trabalha cientificamente são as nossas teorias e metodologias. Se a gente tira essas duas coisas, não é história. É contação de causo, como acontece lá. E é mais problemático ainda quando é tão atrelado a um discurso político que a narrativa que se coloca ali não só é enviesada, mas é uma narrativa que quer ser ouvida. Então ninguém vai discutir. As pessoas que consomem isso vão achar ótimo. Nossa, achei alguém que concorda comigo. E aí nós temos uma historiografia enviesada, com ideias enviesadas, né? Percepções muito enviesadas, enfim, que ganham a cena pública. E aí é o que eu acho que o historiador não pode ser arrogante. Ou seja, ficar aqui em cima no nosso pedestal, eu sei que aquilo ali é ridículo. E falar, não vou nem discutir isso. Nós temos que nos posicionar também, porque senão, na cena pública, são eles que ganham voz. E elegem aí, como nós vimos na última eleição, o presidente. Que todo mundo desacreditado, eu mesmo era um dos que achava impossível a vitória do Bolsonaro, mas que na cena pública tem muita força. E muito vem desses discursos que se ancoram na história, né? Então, a narrativa que se constrói é que é o grande problema que a gente tem que pensar e repensar. Eu não vou fazer mais questões, eu vi que tem várias ali, acho que a Dani pode ir colocando, né, Dani? Eu não sei se fica melhor para vocês, acho que como são perguntas extensas, eu encaminhei para ambos pelo WhatsApp, para que vocês possam ler também, se ficar mais organizado visualmente, mas eu não sei se vocês querem que eu faça a leitura das perguntas. Eu coloquei aqui no chat também numeradas, e quem fez a pergunta. Acho que a leitura é legal, e todo mundo também sabe, né? Eu sei que é porque vocês querem escutar minha voz, mas tudo bem. Também. Vamos lá. Então, a primeira colocação... Vocês estão me ouvindo? Eu queria colocar minha colocação, se for possível, se não for, eu fecho o microfone. Tranquilo, fica à vontade. Pode ser?
É porque, na verdade, o que vocês colocaram depois até dá ganchos para o posicionamento que eu pus anteriormente. O que eu acho interessante, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, em que a nossa profissão está, né, vai ser regularizada, regulamentada, existe uma disputa por algo que, infelizmente ou felizmente, como é algo social, todos vão partilhar, porque a memória, o passado, é algo coletivo também. Então, tipo, todo mundo vai, por mais que nós, historiadores, queremos colocar uma análise que se julga científica, criteriosa, todas as pessoas, né, a sociedade, ela também vai partilhar disso. Existem outras narrativas, né, tipo, por exemplo, o cinema, que é a minha área de pesquisa, né, de análise. Ela faz análises do passado, ela faz pesquisa historiográfica? Faz, mas ela escolhe os fatos e os momentos que eles querem representar numa película de cinema, né? E ainda manipulando o tempo, né? Porque nós temos lá 2 horas que passam dias, semanas e anos, né? Que eu acho interessante. Mas, assim, tipo, o meu questionamento é no sentido... vamos pegar os escritores que estão lá escrevendo na sua contemporaneidade. Né? Vamos pensar lá no Bom Crioulo, no Curtiço, vamos pensar nesses autores que até mesmo no tempo histórico deles, eles estavam preocupados em descrever a realidade, né? Por isso foram chamados de realistas. Né? E aí, tipo, eu entendo a questão da obra ficcional, mais, vocês podem até esclarecer melhor isso para mim se eu estiver errado. Mas o que está naquelas entrelinhas ali interessa muito mais para nós, historiadores, porque ali eles estão colocando como eles veem homossexualidade, como que eles veem o papel da mulher, como que eles veem até mesmo as falas, como que eles descrevem o ambiente que eles estão vivendo. Então, assim, tipo, aí quando você... Aí é o questionamento. Então, a ficção está mais no roteiro, no enredo, porque o que está atrás, o que está sendo descrito ali, ele não é ficcional. Ele é o dia a dia dessas pessoas, é o que eles estão vendo. Talvez não seja de todas as pessoas. Aí vem o olhar do historiador, de ver assim, isso é um escritor lá da elite, entendendo que é o pobre. Isso é o escritor entendendo que é heterossexual, entendendo que é a homossexualidade. Isso é um escritor homem, entendendo que é a mulher. Mas tem muito mais, tipo, talvez o que eu estou querendo dizer tem muito mais por baixo do que a gente está dizendo que é ficcional, muito mais da realidade histórica de um período do que o próprio enredo ali, a própria coisa que está querendo escrever. E isso também pode ser feito quando nós, no presente, começamos a escrever ficção do passado. Porque nós não estamos escrevendo apenas o passado, nós estamos escrevendo a gente. Nós estamos dando material, fonte, para o historiador do futuro. Para escrever o que a gente está entendendo, a nossa sociedade, porque nós estamos prestando atenção nas coisas que são importantes para nós. É isso. É como a obra diz e o que ela diz. Né? Parafraseando Napoleão lá no histórico da Minsky. Eu acho assim, isso é colocação sobre isso. Em todos os sentidos. Sem dúvida nenhuma, quando a gente estuda o texto literário, agora eu estou estudando literatura, né? Mas enquanto historiadores, conteúdo, às vezes, não nos importa tanto. Está trabalhando, gente? A minha palavra. Acho que agora Eu te falar, Fabrício, que com toda certeza essa colocação faz todo sentido. E historiador, a gente vai estar muito atento às entrelinhas mesmo. Não é só o que é dito. Muitas vezes, o mais importante é como é dito.
eu acho que tá gravando ainda, né? Tá gravando. Deixa eu tentar tirar aqui da câmera. Vê se agora melhorou. Melhorou. Melhorou, gente? Sim, pode continuar falando agora, barulho, chiado. Ótimo. Então, muitas vezes, o que nos interessa não é só o que é dito, o enredo, mas como é dito. Como o autor fala. Deixa eu dar um exemplo para vocês na literatura. Nós temos o grande São Veredas, um livro magistral, porque é um. Mas o grande Sertão, um dos personagens centrais, que é o Dianurim, o Jabuço, né, de Minas Gerais, então conta toda a história do Jabuçagem, e o Dianurim é um desses personagens principais. O Dianurim, ele vive o Baldo, e os dois acabam durante o romance, em algumas cenas, flertando um com o outro. E aí a gente vê os traços, talvez mesmo homossexualismo, coisas assim. Só que no final, o livro, Dianurim morre em uma batalha dos Jabuços, e ao enterrar o corpo, descobre que Dianurim, na verdade, é Dianurim, e era uma mulher que se vestia de homem para entrar na mensagem. Existe um debate muito extenso, ou seja, será que o Guimarães Rosa, algumas pessoas falam, ele não tratou de questões do homossexualismo na obra dele, porque a personagem era mulher. Mas ele outra questão. Durante o romance, o personagem também é uma narradora do Baldo, ele não sabia disso. Ele não sabia que era mulher, ele estava se relacionando. Então, observaram que a forma, ou seja, como o autor tratou dessa questão. Então, ele não simplesmente falar lá, mas foi sobre dois homens, não. Olha como ele tratou disso. E no final, nós temos a descoberta que o personagem era, na verdade, uma mulher. Então, a gente tem uma série de questões sobre o próprio autor, que é o Guimarães Rosa. Um autor muito criativo que você vai também. Então, assim, com toda certeza, quando a gente estuda uma literatura, quando a gente estuda representação, a gente está estudando como as pessoas viram o seu tempo. E quando a gente produz hoje, a gente também está mostrando tudo como a gente vê o meu mundo. E daí também dá uma noção que a partir daí a gente começa a ter uma série de discussões de um sujeito como o Guimarães Rosa, adorava o Camargo, adorava a Freud, como que ele vê as coisas do Mussolini, como que ele vê as questões do canalismo do personagem. Tudo isso ali. E o historiador pode discutir, descobrir coisas a partir dessa questão do romance, que é fictício, mas não é mentiroso. Os pontos são coisas. Mais ou menos por aí. Alguém boa aqui, mas que é homossexualidade, não é homossexualismo. Mas é algo interessante, porque Marx a história de cinema, ele fala que o sociador faz mais ou menos como um diretor do filme. Ele escolhe o que quer mostrar. E aí eu vou dar uma almetada aí aos amigos historiadores nossos, né? Que, por exemplo, o próprio Augusto falam que é uma referência muito utilizada. Ele também escolhe apresentar poesias analistas de uma forma a partir do que ele enxerga. Então, ele vai escolhendo ali os planos, o cenário, vai escolhendo a narrativa dele. Né? Que é a nossa grande questão como historiador, porque nós não estamos brigando pela forma como estamos escrevendo, nós estamos brigando pela forma como nós interpretamos a história, nós estamos questionando o nosso espaço, que nós estamos tentando ter critérios para poder interpretar algo. Todo mundo pode interpretar, porque a gente vive isso
é a nossa sociedade, é a gente. A nossa vida pela nossa interpretação, é a lente. Eu acho que era um pouco sobre isso. E aí, uma coisa, que aí talvez seja uma condição das análises, e é uma condição que a gente tem um sinal amarelo, principalmente no país que a gente vive, porque eles têm a ideia da história total. E eu tenho essa sensação, vocês podem dizer se eu estiver errado. Quando alguém fala para a história total, é quase. Aí eu imagino mesmo, assim, imaginar naquele lugar. A gente pegar todas as ferramentas, todas as ações que nós temos, que nos permitam colocar nesse lugar. E aí nós tentamos imaginar nós naquele lugar. Nós, como sujeitos do século XXI, naquele lugar, como pensaríamos, como vivíamos, como a gente vai tomar banho, vai se assistir, vai se amar, vai dar com o outro, essa questão. Como que a gente vai se imaginar nesse lugar? Eu acho que aí tem as ferramentas importantes, vamos dizer assim, da adaptação, para a gente criar uma possibilidade de você compreender um cenário que já passou, que já morreu, de certa forma. Eu acho que é isso. E aí, só uma desculpa, Sem problema. Tem um problema, porque o cinema, que é uma arte, também é comercial, ele produz uma narrativa do passado que coloca o espectador imerso nessa narrativa. A psicanálise coloca como se a gente tivesse estado de sonho, porque ali está escuro, a gente se entrega àquela situação. Então, o cinema pode dizer que não é uma produção, pode não ser uma produção legal, porque mesmo que use base de pesquisa, não é um aliado da fase não é uma invenção científica, vamos dizer assim, mas coloca uma pessoa comum e, de certa forma, são as pessoas que nós queremos alcançar, porque a gente tem que fazer a nossa narrativa como cientista, como historiador, ser lida, a nossa obrigação como pesquisador, dar a possibilidade da sociedade dos outros historiadores. Então, existe uma disputa narrativa ali. Essa existe. E aí, como que você vai fazer essa imersão? Talvez eles começam essas ferramentas da ficção, da literatura e tudo mais. Mas existe. Eu acho que alguém assistindo Maria Antonieta no cinema e ouvindo pessoas falando a mesma coisa, as ciências vão ser diferentes, apesar de análise ser o mesmo. É isso, é isso. Não tem problema, foram conselhos muito válidos. Eu não sei se você quer fazer uma colocação sobre no comentário, eu tô vendo eu tô vendo. Eu só quero a gente vai rodar talvez as colocações que todos consigam ser respondidas, né? Apesar de eu acho que algumas das vezes estão sendo permeadas aí, mas enfim, depois a gente faz a leitura de todas. É mais ou menos preciso, Dani, você pode fazer junto, entendeu? Eu vou falar uma pessoa. Mas eu queria só fazer um comentário em Fabrício, a questão do cinema, porque ele fala muito de história. Filmes que eu não assisto, hipótese é um, mas eu sei que assim, são os filmes, por exemplo, hollywoodianos sobre a Segunda Guerra Mundial. É impressionante, cada soldado americano para queda na Alemanha e ainda contra os nazismo. Eles os alemães, etc. Então é uma imagem americana de leitura do passado deles, foi a Segunda Guerra Mundial. Então a gente percebe como que ele é muito de história, qual que é a imagem, qual é a memória que eles querem construir a partir desses filmes. E colocam os americanos como grandes heróis, né? Capitão América e para isso. Então, com certeza, o filme tem muito a nos dizer sobre
questões de história, de memória, enfim, é um ficcional permeado pela história, né? Não sei se já concluiu. Pode falar. Então, eu vou fazer a leitura dela, e eu acho que tem duas assim, que são bem próximas, daí a gente faz depois. Enfim, Daniel perguntou o que você acha de jornalistas que escrevem livros com temáticas históricas. Livros que vendem muito, o historiador poderia escrever mais para o grande público. Não sei se diz certo, mas é assim, enfim. Não é isso mesmo. Eu não sou contra historiadores escreverem, jornalistas escreverem história. Na verdade, eu não sou contra ninguém que escreve. Eu acho que todo mundo pode e deve escrever essa história. Até porque a gente acha que nós somos formados, né, especialistas na área da história. Só a gente escreve história. E não é verdade. Todo mundo é especialista na história, tudo. Então a gente quer falar sobre nossa experiência, o homem fala experiência. Só que eu sou contra uma produção irresponsável. Então uma coisa é você, enquanto jornalista, por exemplo, Jorge de Gomes, ele conta casos nos livros dele. Mas você pega as referências biográficas dele, é só esse porque ele leu e escreveu aquilo. E a gente não vê coerência do ponto de vista histórico, né, no trabalho dele. A gente vê muitas simplificações, generalizações, né? Mas isso aí acontece. Mas agora